Salve, salve, tudo bem, meu querido, minha querida? Então, hoje eu vim falar sobre o tipo de educação financeira que eu particularmente acredito que seja interessante se trabalhar na escola. Tá? Primeiro, quem sou eu para falar de educação financeira, né? Eu não sou nenhum consultor financeiro, mas eu sou alguém que observa ao longo das décadas como que as mudanças vêm influenciando tanto nas gerações seguintes quanto na dinâmica do mundo. E acredito que você também, se você nasceu no século XX, você também já fez essa análise em algum momento. Tudo bem? Então veja só. Bom, eu não sou lá um grande investidor, eu tenho meus investimentos em bolsa de valores, em ações, fundos imobiliários, pequenos investimentos, né? Não sou aquele cara, estou começando, né? Mas eu tirei esse ano para poder aprender mesmo, né? E também investimento em criptomoedas e acompanhando esse universo que se desencadeia a partir desse novo Big Bang aí, que é o metaverso. Então, aliando isso ao contato que eu tenho com os alunos e como eu ouço esses alunos e o anseio deles e o que para eles faz sentido, o que não faz sentido, eu venho trazer algumas considerações aqui para vocês. Espero que você comente aqui embaixo se você concorda ou se você discorda de mim, não tem problema, né? E a gente consegue estabelecer uma troca que seja nos comentários aqui, já está valendo, beleza? Combinado? Então veja bem. Primeiro, por que é importante ter educação financeira nas escolas? Olha, eu vejo que a importância ela vai do micro ao macro, ela vai do interno ao externo. Começando de fora para dentro, pensando a nível de Brasil, nós não queremos mais uma geração de endividados. Nós temos aí um índice de inadimplência muito grande, pessoas comprando coisas que não conseguem pagar. E quando entra nesse negócio de comprar coisas que não conseguem pagar, eu quero aproveitar, né, e trazer a educação financeira mais para comportamento do que para matemática. A matemática é simples em relação à quantidade de softwares, a quantidade de programas que nós temos hoje para poder calcular. A matemática é relativamente simples. É só entender como é que ela funciona. O mais difícil é mudar o comportamento. E eu acho que a educação financeira está muito ligada com a parte comportamental. Esse aspecto é complicado, porque, por exemplo, a gente troca de celular antes que o antigo dê problema. A gente troca de carro enquanto o anterior ainda serve para a gente. A gente, às vezes, acumula carros, né? Então, isso gera um problema que é de ordem pessoal, a pessoa ela vai se endividar, gera um problema que é de ordem coletiva, porque vai aumentar a quantidade de inadimplência no mercado, ou no mercado local, ou no mercado mais global. E isso gera um problema que é um problema ecológico, que nós falamos hoje sobre sustentabilidade, sobre reciclar, reaproveitar, reutilizar, papapá. Mas, olha, quando você produz um lixo, ele é lixo. Não importa o que você faça com ele, ele é um lixo. Você pinta ele de verde e transforma em uma luminária. Então, ele é um lixo que agora virou uma luminária. E em algum momento da sua história, da sua vida, ele vai ser retornado para o lixo. Às vezes a gente pensa que, não, mas eu reutilizei aquele pneu, eu reutilizei aquele troço lá e não joguei ele no lixo. Mas em algum momento alguém vai jogar. Você vai viver o quê? 100, 120 anos, 150 anos? E depois que você se for, isso vai para o lixo, se você segurar esse tempo todo. O que são 150 anos na escala evolutiva da Terra, na idade da Terra? É nada. Então, a única maneira que tem de nós falarmos em sustentabilidade de fato é produzir menos lixo. Produzir menos lixo implica em consumir menos, um consumo desnecessário. E esse consumo desnecessário ele passa também pela consciência financeira, pela inteligência financeira, pela educação financeira. Então, se eu sei que aquilo me serve, eu vou continuar usando. Nós temos uma estrutura no nosso cérebro chamada de sistema límbico, ela responde às nossas emoções, ela dá conta das nossas emoções. E nós dizemos que hoje o marketing é feito para o sistema límbico. Ele não é feito para o córtex pré-frontal, por exemplo, que é onde está onde você racionaliza, onde você pensa logicamente, ele não está onde você traça estratégia. O marketing não é
voltado para lá. Você não pensa, conclui e chega à conclusão lógica de que você precisa comprar alguma coisa. Não. Normalmente você é assaltado, você é sequestrado pela sua amígdala, que é a representante maior desse centro das emoções, e você compra cedendo ao instinto, compra cedendo ao apelo emotivo, emocional. Quando você percebe, é como se tivesse saído de um transe e de repente você tem um celular novo na mão e você... Gente, por que eu comprei isso? Agora você está utilizando o seu córtex pré-frontal para raciocinar a respeito daquilo que você comprou, mas já comprou. Então, essa educação financeira que nós queremos para a escola é uma educação financeira que permita com que o cidadão, o indivíduo, o aluno desenvolva isso lá, de separar essas estruturas no que diz respeito às ações, separar esses momentos e conseguir raciocinar. Tá vendo? Por isso ela é mais comportamental do que matemática. Agora, ele precisa saber também como funciona um sistema financeiro, ele precisa saber como é que funciona um banco, como é que o banco ganha dinheiro. O banco ganha dinheiro com juros, né? Os bancos, eles estão entre os maiores faturamentos aqui do nosso país. E como é que eles ganham dinheiro? Ganham dinheiro com juros, seja juros que nós pagamos para ele porque não conseguimos quitar nossas dívidas com ele mesmo, ou seja, juros que ele obtém quando nós damos o nosso dinheiro para ele investir para nós. Então, o banco ele vai me dar uma aplicação de 1% de juro ao mês, mas ele vai, para me dar essa aplicação, ele vai pegar esse dinheiro e vai aplicar numa outra coisa que ele vai ter, sei lá, 5, 6, 7% ao mês. Então, ele está ganhando dinheiro com o meu dinheiro. E o mais interessante é que ele cobra para fazer isso, né? Ele cobra para ganhar dinheiro com o meu dinheiro. As pessoas precisam saber, então os bancos são os vilões? Não, não é disso que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo que você precisa conhecer, e o aluno ali na educação financeira precisa conhecer o sistema financeiro, como é que funcionam os bancos, como é que funciona o dinheiro. Dinheiro tem lastro, dinheiro está preso em alguma coisa. O que é o real? O que é o dólar? O que significa isso? Ele tem que saber, ele tem que se sentir confortável, ele tem que entender. Quando ele for ver uma notícia, e a notícia estiver falando sobre Copom, sobre LCI, sobre LCA, sobre CDB, sobre CDI, sobre Selic, sobre Tesouro Direto, ele precisa entender essas coisas para poder ter uma noção do que a notícia está trazendo. E não a interpretação de um repórter em especial ou em específico, mas a notícia em si, ele fazer a análise, a própria análise, e chegar à própria conclusão, para não ser levado pelas análises tendenciosas de mercado que nós temos aí com a tentativa de influenciar, né? A gente sabe disso. Ele precisa saber o que é uma poupança, quanto rende uma poupança, quanto rende um tesouro direto, quais os tipos de tesouro direto, quais os tipos de investimento. Ele tem que saber o que é um investimento, ele tem que saber o que é empreendimento, olha só. Ele tem que saber o que são ações, o que é a bolsa de valores, o que são criptomoedas, o que é um metaverso. Ele está entrando nesse mundo agora. Não tem como a gente fazer uma matemática, uma educação financeira só calculando juros compostos, juros simples, tabela de amortização, essas coisas. Não, não é isso que ele precisa saber. Talvez ele possa saber também isso, mas o foco não é esse. O foco é ter um comportamento consciente, advindo de um entendimento do sistema financeiro e de como ele se insere nele. Ele precisa saber desse tipo de coisa, porque aí ele pode começar a mudar o comportamento, ele pode começar a comprar algo por um valor mais acessível, porque está dentro do orçamento dele. Olha que tal aprender a fazer uma tabela de orçamento doméstico, olha só, uma planilha de orçamento doméstico, olha que beleza. Ele precisa, na minha opinião, de aprender essas coisas. Ele não pode, entrar nessa espiral de só calcular matematicamente as coisas e não entender o que elas significam. Esses meninos, esses alunos e alunas, eles jogam, e muitos deles jogam jogos de NFT ou NFTs, e eles precisam saber o que é um NFT. Ele precisa saber o que é um NFT porque ele está jogando isso? Não, não só por isso, porque NFT
é o tipo de coisa que vai estar presente em tudo daqui para frente. Nós já temos NFTs, são tokens não fungíveis, ou seja, eles não podem ser, tem duas características muito fantásticas neles, não podem ser replicados. Por exemplo, esses quadros aqui, eles podem ser replicados. As pessoas podem fazer réplica desses quadros aqui. Talvez esse quadro não é o original, o primeiro que foi feito é o original, mas você tem réplicas disso daqui. A pessoa consegue copiar exatamente isso daqui, fazer exatamente igual e vender. Mas o NFT é impossível de fazer isso com ele. Ele é único. É como se fosse uma chave Pix, sabe a chave aleatória? É como se fosse aquilo onde há uma combinação para cada NFT. Esse NFT pode ser armadura, uma roupinha lá de um jogo que ele joga, né, uma skin. Ele pode ser uma arma de um jogo, ele pode ser uma música, ele pode ser a entrada para um show, ele pode ser N coisas, esse NFT. Pode ser várias coisas, mas ele está dentro do mundo cripto, dentro da estrutura, da tecnologia das blockchain, que é onde estão também as criptomoedas. E com o anúncio do Mark Zuckerberg sobre o metaverso do Facebook, se você entrar no seu WhatsApp, no seu Instagram ou no seu Facebook, você vai ver que vai aparecer o símbolozinho lá e o nome Meta em todos eles. Porque Meta é o novo nome das empresas do Zuckerberg. E por que ele mudou isso? Porque ele anunciou a construção, o trabalho, né, na construção de um metaverso sem precedentes, que é das suas empresas. E o que é esse metaverso? Esse metaverso é um espaço virtual, um universo, literalmente, né? Se nós formos pegar uma tradução ao pé da letra, meta do grego quer dizer além, tipo metafísica, dá conta de fenômenos que vão além da ciência que nós conhecemos, além da física. Então, conta até que nas bibliotecas, esses livros, na época, né, que foram organizar essas coisas, esses livros que nós chamamos hoje de metafísica, eles não conseguiam uma classificação para eles dentro das ciências já conhecidas, e eles ficavam na estante depois da física, além da física. E aí teria uma tradução literal para metafísica. Mas, na verdade, de qualquer forma, ela dá conta de fenômenos que estão além do domínio da física. Então o metaverso seria um universo que se estende, que vai além do nosso. É um universo virtual. Nós já temos isso em alguns jogos. Talvez o maior deles seja Decentraland. Mas nós temos também The Sims, nós temos o próprio Minecraft, nós temos Fortnite. Você tem N jogos onde você emerge naquela tecnologia, você emerge naquele universo e você relaciona com pessoas, cumpre missões, ganha, perde, tudo ali dentro. Então, o metaverso, ele não seria para jogos. Se você pensar bem, o Facebook tem jogos, mas ele não é para jogos, ele não é só de jogos, ele é de relacionamento. E os jogos que estão lá dentro são jogos que promovem relacionamento. Se nós pensarmos o metaverso a partir daí, nós teremos uma rede de relacionamento virtual na qual pode haver jogos, e certamente vai haver jogos, e deve ser muito massa, muito fantástico. Parecido com aquele filme Jogador Número 1, quando vem na minha cabeça, eu sempre venho esse filme, Jogador Número 1. Depois você assiste, caso nunca tenha assistido. Mas a ideia é justamente essa. Só que não só para jogos, para relacionamentos, você pode, relacionamentos assim como rede social, para entretenimento. Você pode e vai fazer contratos de serviço lá dentro, vai vender, vai pagar, vai comprar skins de games, vai comprar serviço, vai fazer tudo isso lá dentro e você vai construir o seu avatar e você vai ver a pessoa lá dentro. Imagina, você comprando, você fazendo, vamos lá, o Snoop Dogg comprou uma land, que é um terreno, alguns terrenos, né, para poder fazer ali uma boate, fez uma boate. Então você imagina que o local do metaverso é a boate do Snoop Dogg e vai rolar um show lá dentro e você não vai viajar para fora do Brasil para ver esse show. Você vai comprar um NFT do ingresso, né, um token do ingresso, que é seu, é inconfundível, ele é limitado. Essas são as duas coisas. Eu falei sobre a questão da impossibilidade de fazer cópia, mas ele também é escasso, ele é finito, aquela quantidade de token, o que acontece, por exemplo, com as criptomoedas. Bitcoin, você vai ter aí uma quantidade de 21 milhões de bitcoins minerados, então quando se tiver esses bitcoins na praça, acabou, não tem mais, e essa escassez faz com que o seu valor aumente. O token, ele é escasso também,
e ele é único. Então você comprou o seu ingresso lá do show do Snoop Dogg, no show lá na boate do Snoop Dogg. Daí você coloca um óculos de realidade virtual e aí entra também realidade aumentada e realidade virtual. É uma mistura das duas. Na realidade aumentada, você traz elementos do mundo digital para o mundo físico. Então eu estou aqui em casa e eu coloco os óculos, quando eu olho para trás, aqui, além desses quadros aqui, tem mais um monte de quadros, tem bonecos, tem tamanho real e tal. Eu estou olhando e estou vendo a minha casa. Só que eu estou vendo elementos do mundo digital na minha casa. Um professor ou uma professora, por exemplo, pode colocar os óculos junto com os alunos e enxergar na parede da sala o quadro da Mona Lisa, que é difícil ver lá em Paris, por causa da distância, a quantidade de pessoas e o tamanho do negócio. Então você pode ver ele aqui pertinho, ó, tá aqui o quadro da Mona Lisa, não sei o que e tal. Isso é realidade aumentada. Já a realidade virtual, ela insere você no mundo virtual. Nesse caso, eu não veria a minha casa. Eu poderia, por exemplo, junto com os meus alunos, colocar os óculos de realidade virtual e nos enxergar, nós nos percebemos dentro do Louvre, dentro do Museu do Louvre. E aí a gente vai caminhar por lá e ver as obras que estão lá. O Zuckerberg quer juntar essas duas coisas. E aí eu colocaria esses óculos e eu iria lá para a boate do Snoop Dogg participar do show. O meu token me garante isso, é a minha entrada, eu comprei. E como é que eu compro isso? Muito provavelmente, porque hoje já é possível fazer isso hoje, você vai comprar com criptomoeda. É uma transação descentralizada, não passa por banco, o banco não vai ganhar dinheiro com isso, e você transfere de lá de dentro do metaverso mesmo, suas criptomoedas. E em outro momento a gente vai falar sobre criptomoedas especificamente. Tá, por que eu falei disso tudo aqui? É para mostrar para você que o que movimenta o mercado financeiro, a tecnologia que movimenta o mercado financeiro hoje, é diferente da tecnologia que movimentava o mercado na nossa época, na nossa adolescência. Então, essa educação financeira precisa chegar para os alunos. Eles têm que ficar antenados, eles têm que ficar por dentro das tecnologias. Beleza? Isso é o que eu penso e dos meus estudos, das horas e horas e horas e horas e horas que eu me debruço para ler BNCC, para ler novo ensino médio, para ler neuroeducação, né? Neurociências pura e aplicada, para ler metodologias disruptivas de aprendizagem, metodologias ativas, para ler tecnologia. Isso mistura tudo isso daí e eu apresento para você isso. Então nós precisamos de uma educação financeira que seja capaz de produzir um comportamento consciente ou de consumo consciente nessa molecada aí. E aí não tem que ser só professor de matemática, como está previsto na BNCC, ela está dentro da matemática, a parte financeira dela, a parte matemática, né, de matemática financeira, mas ela não tem que ser só de matemática, ela pode ser de qualquer pessoa que consiga ter essa visão e essa percepção. Beleza? Quer discutir educação financeira? Comenta aqui. Quer discutir sobre essas novas tendências, o que eles precisam, de que tipo de assuntos que eles precisam? Comenta aqui que a gente abre essa discussão. Quem sabe fazemos até um próximo vídeo a respeito disso. O que você me diz? Estou te esperando aí. Aquele abraço.